minha gente linda! Bem-vindos a mais uma aula de História do nosso 8º ano. Sou a professora Pet Ribeiro e nós vamos estar com vocês hoje trazendo uma aula muito bacana, muito importante e é um conteúdo aí também, né, gente, que vai servir lá para o teu ensino médio, então fiquem ligados aí. Para quem está se organizando na sequência de aulas, viu 220 ali de Geografia, vamos lá então, aula de História 221. E nós vamos trazer para o nosso 8º ano hoje a Revolução Francesa. Então, de antemão já aviso, não é um conteúdo difícil, tá, gente? É apenas uma questão de organização. Antes de eu começar a falar desse processo da Revolução Francesa, é importante que vocês sempre lembrem do que veio antes para que essa revolução acontecesse, tudo bem? Então, se lembrem que eu tenho uma França absolutista, ou seja, eu tenho ali o governo que centraliza o poder. Eu tenho essa sociedade francesa dividida em 3 estados, o primeiro estado que vai ser o clero, o segundo que vai ser a nobreza e o terceiro que vai ser ali o povo propriamente dito, que era formado por uma diversidade de pessoas, de várias profissões, mas damos destaques a quem? A burguesia e aos camponeses. Então, todo mundo já viu na aula de História, antes da Revolução Francesa, aquela pirâmide que vai mostrando ali a divisão dos estados. E vocês já devem ter visto que a base dessa sociedade era justamente o terceiro estado, ou seja, a camada mais pobre da população, também ali a burguesia, que era uma classe em ascensão. E aí essa organização francesa da sua sociedade é que vai fazer essa reflexão sobre a Revolução. Lembre-se também que a economia francesa ela era muito voltada para o campo. Então ela tinha uma organização meio que feudal, já lá no finalzinho do século XVIII. Então isso também vai fazer com que este grupo do terceiro estado comece a refletir. No ano de 1787, gente, quando a população começou ali a tentar se levantar para uma possível revolução, o rei pensou o seguinte: vamos organizar uma assembleia. E ele vai criar ali a Assembleia dos Notáveis. Porém, a Assembleia dos Notáveis só chamou o primeiro e o segundo estado. O que eles fizeram? Poderiam ter feito algo de bom para o povo, mas eles aumentaram os impostos. Então é importante que vocês lembrem desse momento, para que quando a revolução acontece, a gente não pense, nossa, mas assim de uma hora para outra, não. Havia todo um contexto que desfavorecia o terceiro estado, que era formado por maior número de pessoas, mas era o grupo que tinha menos direitos. Tudo bem? Vou trazer para vocês aí um conceito para nós iniciarmos. Vamos lá? Então, o início da revolução é propriamente dito em 17 de junho de 1789. Porém, é importante lembrar, gente, que no dia 9 de junho desse mesmo ano foi criada ali uma assembleia. E essa assembleia era justamente uma forma de vamos tentar favorecer ao terceiro estado. O que o terceiro estado queria, professora? 2 objetivos principais. Primeiro, ele queria ter direitos políticos e um dos seus direitos políticos aí era o seguinte: se nós representamos o maior número de pessoas da população francesa, nós não queremos que o nosso poder tenha a validade de um voto. Porque o que acontecia? Em qualquer ação política, eu tinha primeiro e segundo estado votando casadinhos e eu tinha o terceiro estado. Então, obviamente, 2 contra 1. Então, o que eles queriam? Eles queriam voto por cabeça. Tá bem? Vamos lá voltar para o nosso texto. Olhem aí. Foi um movimento impulsionado pela burguesia e que contou com uma importante participação dos camponeses e das massas urbanas que viviam na miséria. Então, o cenário aqui está pronto. A burguesia que tinha fortes interesses, nós temos aqui até mais dinheiro que muitos nobres, mas não temos direitos políticos. Do que adianta, então, eu continuar aí enriquecendo sem poder ter participação política? Mas como vocês viram, apoiados principalmente pela população pobre da cidade e pelos camponeses, tudo bem? Vamos continuar? Olha só. Em 14 de julho, nós temos um marco, 14 de julho de 1789, que foi justamente quando a massa urbana ela vai ali tomar a Bastilha. A Bastilha, gente, ela tem uma simbologia muito importante, porque era lá que se guardava o poder armamentício, entendam-se a pólvora, as armas, e ela era uma prisão política, principalmente. Então, todos aqueles que eram contrários à ideia do rei Luís XVI absolutista, essas pessoas eram presas, ou seja, não havia liberdade de se posicionar contra o governo. Então, a queda da Bastilha ela é o
chute inicial para o processo da Revolução, que essa Revolução, é importante que vocês lembrem, que ela vai até 1799, ela vai ser um processo constante, como vocês vão poder observar, certo? Vamos lá? Olha aí porque eu trouxe para vocês. Nós trouxemos aqui, ó, uma imagem que vai representar justamente o povo chegando ao poder. Então essa imagem é muito famosa, né, gente? Vocês já viram aí em alguns livros de história. Então ela representa aí a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que nós vamos já falar sobre ela. Então vocês podem ver que as pessoas estão aí impulsionadas pelo ideal de liberdade para ali chegar e retirar e tomar o poder. Com a tomada da Bastilha, gente, é que o rei vai começar a observar, junto com o clero, opa, eles estão extremamente aí, o quê? Revoltados, chateados e tomaram essa ação, no caso de tomar a Bastilha. Então, isso vai mostrar o quê? Que o povo estava totalmente insatisfeito, certo? Trouxe uma outra cena para vocês também, que ela se chama, gente, a pilhagem da adega do rei. Então, essa imagem, ela mostra aí, né, uma coisa meio grotesca, meio, como é que eu posso dizer, meio assustadora, mas essa imagem, gente, ela foi feita para se pensar a seguinte coisa: o povo está levando muito a sério. Então, além da tomada da Bastilha, essa população francesa de revoltosos, ela também vai fazer outras ações. Ela vai invadir adegas, ela vai invadir outros lugares, ela vai começar a confiscar por conta própria, porque era o seu momento ali de causar essa ação contra aqueles que estavam lhe oprimindo, certo? E a terceira imagem que eu trouxe para vocês retrata a mudança. Olha aí, já é a imagem de 5 de maio de 1789, podem ver aí já a Assembleia. Essa Assembleia vai ser organizada justamente antes da Revolução, como eu comentei a vocês, que era justamente para quê? Nós vamos começar a nos preparar para tentar conter uma possível revolta, mas não foi isso que aconteceu, certo? A Revolução Francesa, queridos, ela é dividida em 3 fases, ok? Vocês vão ver uma hoje, certo? Tomem nota aí. Então, eu tenho a primeira fase, que se chama Monarquia Constitucional, que vai de 1789, com a tomada da Bastilha, até 1792. A segunda fase, que vai de 792 a 794, que é chamada de Convenção, e nela vai ter o terror. Leiam-se que em alguns livros vocês vão encontrar 1795, mas é justamente o calendário da Revolução, porque foi criado um calendário para a Revolução, tá bom? E a terceira fase, que é o Diretório, que vai ser de 1794 a 1799, quando vai aparecer Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro alvo, como vocês já viram, foi a Bastilha. Então ela marca o início do processo revolucionário, pois era uma simbologia das prisões políticas, certo? Temos aí o lema, como eu falei a vocês. Qual era o lema da Revolução? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ele resumia os desejos do terceiro Estado. Participação na vida política, voto individual. Lembre-se também que nesse momento a França vinha ali de uma situação muito complicada. Eles vão passar por um processo econômico bem delicado. Uma grande seca vai prejudicá-los e depois um período chuvoso muito ruim. E os impostos para quem vivia no campo eram cobrados de acordo com a sua produção. Então, a população realmente vai estar numa situação de miséria, porque os impostos vão aumentar, vocês lembram, né? Lá na Convenção dos Notáveis. Vamos voltar para cá? Olha aí. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França, obviamente por medo. Porém, a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Isso aqui foi em 1791, ok? Então, eles vão ficar ali, mas eles vão tentar fugir com o apoio de outras monarquias da Europa. O clero também não saiu impune. Quem era o clero? A Igreja Católica, que formava o segundo Estado, pois os bens da Igreja foram confiscados durante a Revolução. E uma coisa interessante aqui, gente, é que a Igreja também ela vai pertencer ao Estado, ela vai prestar serviço ao Estado. Vocês vão ver lá na Constituição quando eu trouxer para vocês, tá bom? Mas aí o que nós percebemos? Eles vão começar a se organizar. Então, quando essa monarquia constitucional vai delimitar o poder do rei, é o momento oportuno para que a burguesia, certo? A burguesia comece a traçar a sua forma de governo. E esses 2 momentos aqui são primordiais para isso, sabe? Tudo bem? Vamos lá, então? Olha aí. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou
todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Falei para vocês na breve revisão que nós fizemos que muito que incomodava esses revolucionários era a França ainda ter características sociais e econômicas do período feudal, certo? Este importante documento que eu vou mostrar a vocês trazia significativos avanços sociais que garantiam os direitos do cidadão. E, claro, olha aqui, a participação política para o povo. Mas fiquem atentos, porque não vai ser todo tipo de povo. Como assim, professora? Olha aqui para a professora rapidamente, antes de eu botar no texto. Quando vocês pensarem a queda da Bastilha, vocês imaginem todo um aglomerado de pessoas extremamente revoltadas com as suas atuais condições de vida. Quando nós pensarmos nessas pessoas, nós não vamos pensar exclusivamente homens, mas todas as pessoas. Lembram daquela imagem que eu trouxe para vocês lá no início? Daquela mulher segurando a bandeira francesa? Bem ao lado havia uma criança e ao outro lado tinham homens. Então, o que nós percebemos aí? Que essa revolução ela foi formada por todas as pessoas. Porque não era só o homem que vivia na miséria. Não era só o homem que era essa massa urbana ou um camponês. Então, as mulheres elas tiveram um papel fundamental na Revolução Francesa. Inclusive, é importante ressaltar que elas vão invadir um palácio, né, algum tempo depois, em agosto, e essa invasão, gente, ela vai ficar muito conhecida, porque vai se mostrar aí o valor das mulheres nesse processo. Porém, gente, quando as mulheres lutaram, a ideia delas era justamente aquilo que eu li ainda há pouco, os seus direitos adquiridos. Olha o que o texto vai dizer para nós brevemente. Com o objetivo de transformar a condição econômica que sofria sua família, né, como também na luta pela conquista de seus direitos. Então, quando as mulheres entram nesse processo revolucionário, o seu ideal é justamente esse, gente. Ela quer trazer melhorias para a sua vida, para a sua família. Trouxe para vocês aqui uma representação. Por que essa representação? As mulheres aqui, ó, participando, porque as mulheres, quando perceberam que a Declaração Universal não atendeu às suas expectativas, elas criaram a sua própria Declaração Universal. Quando elas começam a ler, a observar que elas não foram atendidas e elas lutaram, e elas se armaram para ir às ruas, elas vão invadir locais que vão ser significativos, e isso vai incomodar aos homens. Porque o que se entendia? Se entendia que a mulher teria que ficar dentro de casa. Mas ela foi para as ruas também. Mas aí na hora do direito ao voto, do direito da participação política, elas não foram entendidas. Então é importante nós lembrarmos também desse ponto bem marcante no processo revolucionário. Tá certo? E aí eu vou falar para vocês sobre a monarquia constitucional. Então olha aí o textinho. Em 1791, após a declaração da Carta Constitucional, a França tornou-se uma monarquia constitucional, dominada pela burguesia, que chefiou esse processo revolucionário, apoiado pelos camponeses, pela massa urbana, como vocês já sabem. Os principais pontos dessa Constituição foram, isso é extremamente importante, porque esses pontos também vão influenciar a independência dos Estados Unidos e vão influenciar também outros processos de independência. Então, veja bem, igualdade jurídica de todos os cidadãos franceses, porém, mantém-se a escravidão e, como vocês já sabem, não atendeu às mulheres. Então, os homens, eles tinham direito ao voto, participação política, mas as mulheres não, certo? Vamos continuar? Completa liberdade de produção e de comércio, claro, isso aqui atenderia à burguesia, e proibição das greves dos trabalhadores, ok? Temos também, aí, liberdade de crença religiosa e a separação entre Estado e Igreja. Isso é muito importante. Por quê? Porque foram aqui que os bens da Igreja foram confiscados e ela agora é funcionária do Estado. Então, você vai receber de acordo com o seu trabalho. Então, vai haver a liberdade religiosa, que trouxe muitos problemas para a França alguns anos antes, que a França ela começa um processo ali de ter acesso a outras bases religiosas, e as pessoas eram punidas por isso. Agora não mais. Vamos lá, então? Divisão do Estado em 3 poderes: legislativo,
executivo e judiciário. Nas eleições foi instituído o voto censitário. Aqui nós temos os 3 poderes, que é aquele que, como no nosso país, são vigentes também. E vocês viram o voto censitário, lembram dele? É justamente quando só se pode votar aquela pessoa que tem determinada renda. Aí você do 8º ano vai lembrar, tá, e aquele camponês, e aquele trabalhador urbano que vivia na miséria, e aquela mulher. Então é sempre importante lembrar que a Revolução Francesa é sim um marco. Trouxe aí grandes modificações políticas e grandes modificações econômicas, porém, elas também estão entrelaçadas em algumas situações que eles não conseguiram resolver. Tudo bem? Então, olha aí como é essa divisão de poderes. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. E justamente aí na Assembleia que nós vamos ter essa grande formação da burguesia, certo? Supriu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Opa! Então, nós deixamos de ter características feudais, nós passamos a fazer parte dos votos, nem todos, é claro, a escravidão vai ser mantida, mas eu tenho aqui uma divisão, certo? E aqui está a toda e poderosa Declaração Francesa, que vai inspirar muitas outras que vão acontecer por aí, tá? Queridos, caso tenham dúvidas sobre esse conteúdo da aula, os nossos colegas de plantão estão no chat para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto isso, eu vou chamar a nossa DLI. Então vamos lá, nós temos 2 questões. A questão 1 vai tratar da noite de 14 de julho de 1789, em Paris, Luís XVI recebeu do Duque de Lanchefoucauld-Liancourt a notícia da queda da Bastilha. Imagina a cara dele, né, gente? E da deserção das tropas reais frente ao ataque popular. O famoso diálogo que se travou entre o rei e o seu mensageiro é breve e revelador. O rei, segundo consta, exclamou: "Isto é uma revolta", e Liancourt corrigiu: "Não, senhor, isto é uma revolução." Com base nesse diálogo e nos seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, responda: o que a tomada da Bastilha representou para os franceses durante a Revolução? Então fica aí a reflexão para vocês. Segunda questão: o que você entende por liberdade, igualdade e fraternidade? Você acha que o lema dos revolucionários se faz necessário aos dias atuais? B. O que você acha que aconteceu com a classe que pertencia ao terceiro estado? Tá? Então já podem mandar as respostas de vocês. Quem se sentir à vontade pode mandar no privado dos nossos professores ou para mim, que a gente também faz a leitura, tá bom? Até daqui a pouco.
Voltamos. Então, como é que está a participação de vocês aí no chat? Fiquem à vontade também para mandar as respostas de vocês no nosso privado, tá bom? Bem, gente, como vocês viram, o nosso conteúdo de hoje ele é muito importante porque ele também vai marcar o início da nossa história contemporânea, gente. Então, é sempre bom nós lembrarmos da Revolução Francesa como esse marco histórico, como esse momento de mutações sociais e econômicas que vão acontecer. Não é sempre que o povo vai às ruas, não é, armados, as mulheres, e vão derrubar o poder, vão tirar ali um rei absolutista daquele lugar, certo? E mudar também as ordens sociais disso. Então, a primeira questão diz aí, ó, tem um diálogo, né? Então, imagina se Luís XVI, gente, recebendo essa notícia. Volta lá para a frase, rapidinho, vou colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isto é uma revolta. E Liancourt corrigiu. Não, senhor. Isto é uma revolução. Então, só aí eu já imagino que ele deu aquela tombada na cadeira para trás, não é? Então, aí, ó, com base nesse diálogo e nos seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, responda. O que a tomada da Bastilha representou para os franceses durante a Revolução? Então, como vocês devem imaginar, essa resposta é pessoal. Mas, obviamente, que nós trouxemos um comentáriozinho para vocês, certo? Então, olha aí, já tomem nota, já salvem, vou colocar aqui para vocês ele. Ops, aqui. Resposta pessoal. Comentário: a queda da Bastilha foi considerada um grande marco na época, pois simbolizou o início da queda do antigo regime. Lembrem-se que o processo revolucionário francês ele vai até 1799 e ele é dividido em 3 fases. Por isso que a queda da Bastilha ele marca o início, né, gente? O chute ali para aquele processo para continuar a jogada. Então, olha aí, ele vai simbolizar esse início e contribuiu para difundir o sentimento revolucionário naquele momento concentrado em Paris. Porém, gente, essa revolução vai se espalhar por toda a França e ainda ultrapassar as barreiras territoriais francesas. A Revolução Francesa ela vai, como eu disse a vocês, inspirar outros processos de transformação. Então, olha aí, tanto nas cidades menores como nos agrupamentos rurais. Todo mundo vai ouvir falar na Revolução. Então, vocês imaginem a população francesa que vivia na cidade vendo aquele impacto da invasão, tomando a Bastilha, que era o símbolo do poder. E essa notícia vai se espalhar, vai se propagar. E isso vai causar aí um furor entre os franceses. Isso vai causar um ânimo, professora? Obviamente, eu imagino que todo mundo tenha ficado muito animado, porque as pessoas estavam passando fome. Certo? Segunda questão, vamos lá. Nós temos aí 2 perguntas. O que você entende por liberdade, igualdade e fraternidade? Você acha que o lema dos revolucionários se fazem necessário aos dias atuais? O que você acha que aconteceu com a classe que pertencia ao terceiro estado? Então vamos lá. Opa, já estou na resposta. Então temos aqui, ó, ambas são pessoais. E aí eu vou falar o seguinte comentário. Liberté, égalité, fraternité foi o lema da Revolução. O slogan sobreviveu à Revolução, gente. Tornou-se o grito de ativistas em prol da democracia liberal ou constitucional e da derrubada de governos opressores a sua realização. O slogan é citado na Constituição Francesa de 1946 e 1958. Então, gente, olha aqui a perguntinha para nós, pode deixar aqui, olha aí. Ele se faz, sim, presente e necessário. Qualquer Constituição deve garantir à sua população o direito à liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é necessário que nós tenhamos esse lema como inspiração, até mesmo para as nossas vidas. Mas quando a gente fala liberdade, gente, não é sair por aí curtindo a vida doidado, não. É saber que você tem liberdade para exercer sua profissão com respeito, a liberdade de expressão, a igualdade, não é, gente? Como seria bom se tudo fosse dividido de forma igual, a renda, as oportunidades, e a partir daí a fraternidade, que é justamente o ato de ajudar o outro, de contribuir com o outro, de viver harmoniosamente, certo? Parece um sonho, mas a gente não pode desistir, tudo bem? Então a segunda diz assim, o que você acha que aconteceu com a classe que pertencia ao terceiro estado? Vocês já sabem. Tenho a burguesia que vai ascender, inclusive vai ali estar na Assembleia da Monarquia Constitucional, mas vocês sabem que ela não estava só. Quem os apoiava?
Vamos lá comigo? A massa urbana de trabalhadores, os camponeses, e nesse contexto inserido estavam as mulheres. Foram atendidos todos da mesma forma? Não. Vocês sabem ali que dentro do terceiro estado, apenas a burguesia é que vai ascender econômica e socialmente. Infelizmente, os outros formadores desse terceiro estado não terão os mesmos processos. Apesar da ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, vocês viram que a Constituição delimitava essas ideias. Vocês observaram que nem todos puderam ter acesso ao mínimo de voto, porque ele se tornou censitário de acordo com a renda. Vocês viram também que as mulheres tiveram que criar sua própria Constituição quando perceberam que foram excluídas da Constituição necessária. Inclusive, gente, muitas mulheres lá no período do terror, que vocês vão ver mais para frente, vão ser guilhotinadas quando começaram a questionar a Constituição que elas ajudaram a conseguir, mas não foram favorecidas. Tudo bem? Então, oitavo ano, muito obrigada. Eu estava com muitas saudades de vocês. E agora nós vamos para o nosso nono ano, iniciando com a aula do professor Jefferson de Geografia. Até a próxima, gente! A sua aula continua no próximo vídeo.